Pessoal, tá no ar. Esse é o Mr. Cast. A gente falou que ia começar e estamos começando. O meu nome é Daniel. Esse é o meu co-apresentador, Juliermes. O nosso programa, a gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. Se depender do nosso convidado, a gente já sabe que vai ser espetacular. Se depender da gente, nem tanto. Mas a gente vai se esforçar. Prometo pra vocês. Juliermes, fala aí, caboclo. É isso aí, Daniel. Aí, pessoal, primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio. Primeiro episódio com a proposta de um conteúdo interessante, um conteúdo divertido, inteligente e, assim, que de certa forma desperta o interesse de vocês em assistir os próximos episódios. Claro. Então, assim, hoje a gente está aqui com a presença especial. Estamos aqui recebendo no estúdio aqui o Alvinho. Quem que é o Alvinho? Eu gosto que chame ele de Alvinho. Ele gosta que chame ele de Alvinho. Quem que é o Alvinho? Gente, Quem o Alvinho, que é o Alvinho, Daniel? O Alvinho, vocês conhecem um programa que chama Shark Tank? O Alvinho é tubarão. O Alvinho é o seguinte, empreendedor nato, o cara começou do zero. Sabe essas histórias de sucesso que a gente vê aí? A gente tem uma aqui pertinho, aqui em Pará de Minas. O Alvinho começou do zero, empreendeu com capas de celular, né? O pessoal gosta de desenhar, né? Capinha de celular. O cara vende capinha de celular. Gente, ele vende todo tipo de acessório para celular. Isso. Ele tem mais de 60 lojas aqui em Minas Gerais. E agora ele está expandindo o trabalho dele para São Paulo. E nós vamos conhecer a história de sucesso dele e aprender sobre empreendedorismo, né, gente? Afinal, o que nós estamos tentando fazer aqui é empreender. Exatamente. Inclusive, assim, o propósito de convidá-lo é para a gente aprender com ele o segredo do sucesso. Eu vou ficar aqui na cola. Né, a gente sabe que, assim, o segredo do sucesso, quem tem ele é quem é bem sucedido. E, assim, nessa perspectiva que você apresentou, que o Alvinho vai ter o segredo do sucesso, vai passar ele para nós aqui, vocês estão ouvindo aí, vocês também vão pegar essa dica aí para poder serem bem-sucedidos na vida. Vamos lá. E aí? Gente, cola nessa entrevista, nesse bate-papo. Entrevista não, bate-papo. Porque o homem tá aqui e agora eu vou ficar só anotando aqui, porque eu quero ficar rico também. Eu quero ficar rico. Não quero saber. E aí, Alvinho? Alvinho, conta para nós aí. Conta para nós desde o início, influências, decisão, a sua decisão de iniciar um empreendimento com este produto específico, entendeu? E assim, os percalços, os desafios que você enfrentou e vem enfrentando aí para manter, de certa forma, o seu negócio ali funcionando. É um prazer aqui, pessoal, estar aqui com figuras tão ilustres, né? Daniel e Juliermes, os caras são excelentes comunicadores, estão empreendendo e começando um negócio. E eu acredito que o principal vocês já têm, que é força de vontade de começar. Porque nunca é fácil começar. Mas empreender é difícil, né, Alvinho? É difícil, mas é preciso começar. Então, começar nunca é, né, com... todo mundo acha assim, vou começar para ficar rico, né? Inclusive o Daniel está querendo ficar rico. Se tiver aí, pessoal, um dinheiro aí para investir aqui no Mr. Cash, fica à vontade aqui que o homem está querendo. Cara, eu preciso te perguntar isso. Você é aquele moleque novinho, que abriu aquela lojinha. Gente, a primeira lojinha dele, eu sei, porque eu acho que eu comprei capinha de celular. Você é aquele cara que abriu aquela lojinha num bequinho aqui na rua direita, entre um prédio e o outro. Inclusive, tem uma notinha aberta lá dentro. 12 anos já. Contando juros. Já. Como é que fala? Já prescreveu. Você colocou um varal lá, colocou as capinhas de celular e o cara hoje tem mais de 60 lojas. É você mesmo, eu tô sonhando, é você. Não. Sou eu. Na verdade, assim, lá nós começamos na Benedito Valadares, número 69. Era um bequinho pequenininho, gradinho de galinheiro nas paredes, o balcão no fundo feito de papelão e começamos. É o que eu disse, começar é muito difícil porque as pessoas acham que todo mundo vai começar por cima. Né? Não, vou começar por cima, meu projeto precisa de milhões de reais para começar. E não, o projeto ele vai muito mais da força de vontade do que realmente com os recursos que você tem. Porque quem quer fazer, faz. Dá um jeito, com pouco, com nada. E geralmente quem começa com muito, ele não consegue passar para a página 2, porque na primeira crise ele desiste, entendeu? Então eu tenho muito essa
isso comigo, né? Você Já deu uma dica. Já deu uma... Como é que é? Começa com pouco. Começa com pouco. Não, se for errar, erra barato. Erra barato. Testa primeiro, pilota primeiro. Se você tomar um prejuízo, você toma ali, sai meio cambaleando, mas não, você não colocou a sua família em risco, nem nada. Muito bom. Começa pequeno. E deixa eu te perguntar, Alvin, o produto. Porque assim, a pessoa, quando ela vai empreender, ela tem que, de certa forma, se for na atividade de serviço, no ramo de serviço, tem que ter uma expertise, tem que ter uma técnica, tem que ter uma capacitação para isso. E no que diz respeito ao produto, quando a pessoa vai empreender com produto, revenda, produção, tem ali um start, ali, tem uma motivação para que essa pessoa invista e inicie o empreendimento com aquele produto específico. Qual que foi a sua motivação para o produto que você trabalha hoje? Então, depois vocês vão trazer aqui, vão ter a oportunidade de trazer ele aqui. Meu pai, ele sempre foi uma inspiração para mim, no sentido, até mesmo para me falar de produto, porque ele sempre vendeu acessório para o celular, sabe? Ele vendia... Lá da época do tijolão. Isso, PT550, StarTAC, aquela Sony Ericsson, 5120. O 5120, por exemplo, ele da já Nokia, vendia. Já vendia. A capinha era uma mala de viagem, né? Ele tinha, antigamente, ele destravava assim, soltava a frentinha. Era frentinha. Era frentinha que chamava. E não era nem capinha, era frentinha. Eu lembro disso, eu fico assustado. E trocava a frente. E ele vendia já isso de loja em loja, né? Ele vendia no atacado, de loja em loja. Uhum. E a gente passou por um período difícil. Qual idade que você tinha? Desde pequeno, eu me lembro do meu pai estar vendendo isso e tudo. Ia com ele, você acompanhava ele? A gente sempre observava e ficava próximo dele e tudo. E ele é uma inspiração para mim na questão de empreendedorismo, porque não é só o produto, tá? É a questão de mentalidade empreendedora. Sim. Sempre teve essa mentalidade empreendedora e ele conseguiu transmitir isso para mim. Meu pai me passou uma herança muito importante e muito melhor do que dinheiro. Ele não, né, devido às situações e tudo, ele passou por dificuldades também financeiras, mas ele me passou a herança que eu falo que é a maior, que é essa herança do empreendedorismo, do pensamento empreendedor. Como é que é esse pensamento empreendedor? Até falei isso num outro podcast e é interessante. Como é que é o pensamento empreendedor? O pensamento empreendedor é o seguinte: geralmente quem não empreende não entende isso, mas quem empreende entende. Você vai aqui num restaurante e vai comer um sanduíche. Aí você olha o valor do sanduíche. Aí, geralmente, quem não empreende olha o valor do sanduíche, pede o sanduíche e fica ali na mesa, batendo papo. Fala do Cruzeiro, fala do Atlético, fala da política, Bolsonaro, do Lula, vai falando. E quem empreende, cara, ele senta ali, ele começa a observar. Olha, como é que tá aqui? Como é que... Até um dia eu fui... Os detalhes, né? Eu fui comer um sanduíche com o Daniel. E aí o Daniel tá aí, Alvin, gostou? E eu tô olhando. E geralmente o empreendedor, ele tem esse negócio de observar onde ele tá, Mas né? conta a técnica, então você aproveitando, conta a técnica do banheiro pra gente. Gente, você quer saber se o lugar que você vai comer é bom ou ruim? Você tem uma técnica, a técnica do banheiro. Como é que é a técnica do banheiro? Não, a técnica do banheiro é o seguinte, nós estávamos lá comendo, aí eu falei assim, primeiro lugar que eu vou, quando eu entro no restaurante, é no banheiro. Ah, mas por que você vai no banheiro? Porque eu falo assim, se o banheiro estiver limpo, a cozinha também tá, entendeu? Então, fica a dica aí, pessoal. Então, o restaurante, ele é limpinho, é o parâmetro de avaliação. Como é que tava o banheiro nesse dia? Nossa, misericórdia, tava horrível. Mas, vai lá. Mas falando sobre, agora voltando sobre empreendedorismo, então você começa a observar, quantas mesas tem nesse lugar aqui? Aí tem 20 mesas. Aí você olha aqui, não, é R$20 o sanduíche. Sim, tem 20 mesas ocupadas. As mesas estão ocupadas, o ticket médio por pessoa é R$20, é R$30 com refrigerante. Aí você começa a fazer cálculo, daqui a pouco você está assim, não compensa montar um restaurante. Esse cara está faturando 5 mil, 6 mil aqui por noite. Então o empreendedor, ele senta e ele pensa assim. E esse pensamento empreendedor eu tive do meu pai, porque meu pai sempre foi assim. Ele é até chato em tese, porque ele entra nos lugares e aí ele começa a olhar, observar. Aquilo que é comum para nós,
Para você é informação. É informação. Você entra, por exemplo, no McDonald's, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu falo para vocês irem no McDonald's com essa cabeça, se você quer empreender. O McDonald's é o rei do processo. Tem até um filme que eu recomendo para vocês. Já assisti ele, é muito bom. Fome de poder. Fome de poder. Lá eles vão para uma quadra e começam a arriscar o processo todo do McDonald's, de como funciona uma franquia, como funciona uma cozinha do McDonald's. E aí eles começaram a retirar, colocar, e eles, em 1 minuto eles conseguiram... Otimizar o layout ali, a estrutura para a produção. E em 1 minuto eles conseguiram entregar um sanduíche pronto, que demorava horas, etc. Sim, é otimização. Só que vai no McDonald's hoje, no Burger King, no McDonald's, e começa a observar. Você vai ver que eles pegam a batata e elas colocam a logo da batata virado para você. Olha isso, cara. Observa para você ver. O copo, né? eles não pegam um copo e jogam em cima lá para você, a não ser que o vendedor, o atendente não esteja treinado. Mas eles viram a logo virada para você e a batata virada para você. Aí você vai e observa isso. Aquilo ali é processo. Isso. O empreendedor, ele precisa ser apaixonado por processo, porque é comportamental. E método, né? Método. Você começa a desenhar isso. E essa aí é a origem da franquia. Sim. A franquia, quando você compra uma franquia, é esse jeito de ser. O McDonald's, por exemplo, ele consegue replicar milhares de vezes em 40 mil restaurantes no mundo, porque eles têm um método definido, de virar padrão. A batata para você, o copo tá virado para você. Então não tem muito a ver com o produto, não. Olha para você ver como é que é interessante isso. Não é sobre o produto em si, é sobre o método. Porque lá, por exemplo, na China tem sanduíche de peixe. Que aqui no Brasil, geralmente, a gente não se adaptaria muito bem. Mas a forma de fazer é a mesma. O jeito de fazer, de operar a cozinha, de entregar para você um milkshake. Então, o empreendedor, eu só quis falar um pouquinho sobre isso, porque o empreendedor ele precisa ser apaixonado pelo processo. E ele tem que ser um cara extremamente observador. E esse processo, ele vai culminar, então, numa identidade da empresa. É por aí, né? Então, tem que rolar também um treinamento. É por aí o processo. Isso. Todo mundo o cara que é empreendedor, ele é apaixonado por processo. Principalmente um empreendedor bem-sucedido. Porque, às vezes, tem muita gente aí que é feito de oba-oba, tá? O Juliermes, a gente vê, por exemplo, uma turma que é muito motivada e pouco prática. Então, é o cara que está lutando, está pulando para lá e para cá, ele deu um cheque aqui, deu um cheque ali, está doido para cobrir o cheque, para ir para o fornecedor e comprar mais, e etc. E ele é aquele cara que está vivendo um dia após o outro perigosamente. Ele é o aventureiro financeiro, né? O aventureiro financeiro. Ele é o cara que não tem controle, ele é muito animado, ele é hiper motivado, mas ele não tem ideias. Tem ideias, mas não tem processo. O que diferencia um cara que é bem sucedido de um cara, estou falando do comércio, da varejo, etc. Sim. Do que não é a questão do processo. Se o cara é apaixonado por processo, ele é um cara bem sucedido. Então você se qualifica como uma pessoa metódica, então. Você tem método para lidar, para gerir seu negócio, para lidar com os colaboradores, para lidar com os encargos fiscais, tributários, trabalhistas que a gente vive, que o empreendedor hoje sofre, né? Ainda mais no Brasil, né? É muito, eu acho que a carga ainda é mais pesada. É muito compromisso financeiro e econômico e pouco assim, retorno por parte de quem deveria dar o retorno. Né? Eu não me considero metódico, porque o cara que é metódico, ele é um cara que ele é engessado. E uma coisa que o empreendedor não pode ser engessado. Então, se não deu certo, meu amigo, pega lá o boné, bota na cabeça e vai embora. Um dia eu estava na porta de uma loja, aí eu tô vendo o meu processo todinho desenhado, eu fiz a inauguração, com os processos de inauguração, de marketing, etc. E o pessoal não estava entrando na loja. Eu falei assim, gente, mas o pessoal não está entrando dentro da loja, o que eu fiz de errado aqui? O meu processo está errado. E tal. Aí eu peguei um bolo de panfleto e fui para a porta da loja panfletar. E aí eu comecei a panfletar. Aí daqui a pouco, a hora que eu levantei a cabeça, a loja estava cheia. Olha só. Então, proatividade para o negócio. Você precisa ser
além, com a mão na massa. Não pode ser metódico, porque o cara que é metódico demais, ele é travado. Mas agora, é um equilíbrio, né? Tem que Porque desenhar o método e replicar. Ainda mais na sua área, né? Porque o seu ramo é um ramo de tecnologia e inovação a gente estava conversando, você disse 3 meses, né, o Alvin? E também é um ramo que, de certa forma, foi construído para solucionar demandas, né? Porque veio a tecnologia, primeiro veio, né, a telefonia, depois veio a internet e, por último, acredito que a inovação não para, né, Nelvin? Veio as redes sociais, as soluções digitais. E o seu ramo, a sua empresa, trabalha com isso, né? Tecnologia e inovação. Se for metódico demais, você não consegue acompanhar essa evolução, né, essa inovação. E aqui, pegando o gancho aqui, quer dizer então que eu quero ser um empreendedor. Eu já sou, né, Alvinho? Já é. Precisa ter uma porcentagem de motivação, tem que ter, né? Tem que ter. Mas uma outra porcentagem de pragmatismo. Isso. Se eu for só empolgadão, eu não chego em lugar nenhum. Lugar nenhum. E se eu for um cara metódico, mas não tiver motivação, também não acontece. Também não acontece. Isso que o Juliano falou e que você falou, se completam porque o cara ele precisa estar em constante inovação, e inovação não é reinventar a roda, e a gente está numa geração hoje que a gente tem uma carga sobre nós de que o cara precisa reinventar o Facebook. E não é todo mundo que vai fazer, não é nem a maioria, não é nenhum, entendeu? Então, tipo, às vezes essa turma que está começando, talvez tá com esse peso de ter que fazer uma coisa extremamente inovadora. Não, cara. Às vezes você fazer o básico, às vezes uma inovação tá em resolver um problema na gambiarra. Você faz a gambiarra, daqui a pouco você desenha um processo e aquela gambiarra vira o processo. Vira o produto, vira o processo. Que soluciona demandas, né? Que soluciona as demandas. Que são as inovações, né? Quando Juliane, você está começando, isso não faz muito sentido não, tá? Isso não vai fazer, não, o Alvin tá falando sobre coisas ali, etc e tal. Talvez quando você está começando não faça sentido isso, mas você vai começar a observar que esse é o principal passo para o crescimento. É o principal passo para o crescimento. Você organizar a sua empresa. Isso. E eu estou falando do financeiro a processos internos dentro do comercial. Porque, às vezes a gente está muito querendo vender na base do empurrão, e na base do empurrão você vai vender por preço ou por desconto, ou você vai empurrar aquele produto no cliente, porque você é empolgadão e o cliente está empolgadão também, e aí você bota uma música empolgadona na loja, e aí você está ali, meu amigo, e vende, e aí o dia que você não está na sua loja é que está o problema. Gente, por incrível que pareça, nós já temos apoiadores. Já tem gente apostando na nossa proposta. Eu quero falar com vocês sobre a Líder Capas. A Líder Capas é a principal loja de capas de celular e acessórios de celular da região. Eles vendem tudo que você precisa, tudo que gira em torno de celular, capinha de celular, fone, tudo que você precisa. É uma galera, gente boa, vai te atender com carinho. Os produtos deles são espetaculares e eles estão conosco aqui, ó. Líder Capas. Valeu. Aí quando você sai, você vai saber se o seu processo está bom ou se não está. Porque eu sempre falo, isso a gente chama de cultura, né? E a cultura é o que acontece na sua empresa quando você não está presente. E se você for um cara empolgadão sem processo, você leva junto com você todos os processos e a cultura da empresa. Então você precisa de tirar férias, por exemplo, o faturamento sai junto com você. Você precisa tirar um dia de folga, o faturamento sai junto com você. Então, por isso eu não acredito muito e eu não gosto de pessoas que vivem de motivação, porque isso é voo de galinha. O cara tá empolgadão hoje, amanhã ele já não tá tanto. E você não conhece, você não consegue, gente, não se cobrem tanto. Você não consegue alta performance todo dia. Não é todo dia que vai dar certo, mas a maioria dos dias, sim. Então, talvez eu ame tanto processos por isso, porque os processos vão te levar de pouco a pouco aonde você quer chegar e você não vai precisar desprender todo dia criatividade para poder fazer alguma coisa nova na sua empresa. E você
vai desenhando processos ali, desenhando, até que a sua empresa se consolide dentro daquele processo. Por isso que é importante os processos dentro de uma companhia. Eu tenho uma amiga minha que me disse uma coisa uma vez, nunca mais eu esqueci, que disciplina é melhor que motivação. Porque se você for ficar esperando motivação, tem segunda-feira, você não tá afim de trabalhar, cara. Você acorda de manhã, você não quer trabalhar. O que faz você ir? A disciplina, né? Então é melhor ter disciplina. Gente, agora eu sou o entrevistado. É melhor ter disciplina do que ter motivação, né? Não, você tem que acordar todo dia animado. Segunda-feira você tem que acordar animado e tal. Tem que tomar banho gelado. Ninguém acorda animado todo dia. Tem dia que você tá um saco. Aí o Alvin falou uma coisa interessante. Faça o seu melhor com o que você tem hoje à sua disposição. Às vezes você não tá bem fisicamente, mas você faz. Né? Disciplina é melhor que motivação. Daniel Coach. Daniel Coach. Então, Alvin, assim, está claro que você não é uma pessoa metódica, porque não é engessada, até mesmo por conta da sua atividade empresarial, né? De inovações, tecnologias e tudo. Mas, assim, não dá para construir o que você construiu e continua construindo, não dá para construir isso sozinho, né? Você precisa, de certa forma, ali, de ter pessoas de confiança, de ter ali um apoio, de pessoas comprometidas também, motivadas. Qual que é o segredo? Qual que é a receita para ter com você e desenvolver esse negócio de uma maneira com pessoas motivadas, interessadas em fazer a coisa dar certo também? Então, eu acho assim, dentro de uma companhia você tem clientes, são pessoas, os seus colaboradores são pessoas e você é uma pessoa. Então, se você não entende de pessoas, você não consegue empreender. Então, porque empreender é vender, em tese, né? Sim. Tem gente, empreender é o quê? Empreender é vender. Você comprar alguma coisa por um valor e vender pelo outro, fazendo sentido para você ali, fazendo sua companhia crescer. Então, tudo depende de gente. Vender seria vender um dos atributos do empreender, nesse caso. Eu acredito que seja o principal atributo do empreender é vender. Um dia eu fui... quem é da minha equipe sabe. Um dia eu fui conversar com uma menina para fazer um desligamento e tal. Aí eu falei assim, porque você não vendeu, você não pegou o processo e tal, e etc. Eu falei assim, não é possível, você está me mandando embora porque eu não vendi. É por isso. É por isso, eu precisava vender, será por quê? Não, então, entendeu? Então, você tem que vender, é o principal atributo. Então, é por aí. Vender é a ponta, mas administrar pessoas é fundamental para você vender bem. Fundamental para quem é o líder da organização, tá? Sim. É fundamental. Entender de gente é o que vai separar alguém bom de alguém medíocre, de alguém médio. Porque gente é uma arte. É uma arte. Você pode olhar que hoje, por exemplo, o meu minha principal referência histórica é o Senhor Jesus. Sim. Minha principal referência histórica. A primeira coisa, quando ele começou o ministério dele, como senhor ali, como homem, ele foi lá e escolheu 12 pessoas. Sim. Então, isso quer dizer alguma coisa para nós, que a gente não consegue caminhar sozinho. E fez o treinamento, né? Fez uma mentoria, né? Sim. Fez um treinamento de 3 anos com eles ali. Você pode perceber que na Bíblia, falando de Bíblia, e eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do empreendedorismo, se você vê a Bíblia como algo de prática na sua vida, agora eu vou falar sobre isso, você pega o Senhor Jesus e ele treinando os discípulos dele. Por que você acha que, por exemplo, né? O apóstolo Paulo, lá na frente, o apóstolo Paulo nem conviveu com Jesus. Ele fisicamente, né? Ele fala assim, o que eu recebi do Senhor, como também vos ensinei. Ele vai e pega a Bíblia, pega lá o pão e parte o pão. Por que ele faz isso? Por que ele toma com vinho? Né? Com o mosto que ele na ceia ali, ensinando a ceia
em Coríntios? Porque ele recebeu do Senhor, porque a herança foi passada, a cultura foi passada de geração em geração e chegou a ele. O que a gente aprende no empreendedorismo com isso? Que se você não for claro nas suas atitudes, o Senhor Jesus fez questão de pegar o pão, partir e mostrar para eles, olha, é assim que parte. Olha, tá aqui, ó, o suco, vocês não vão beber com água, vocês não vão beber com café, vocês vão beber com vinho, tá? Por quê? Porque o vinho é o meu sangue e o pão é minha carne. Aí ele estava ensinando para eles como fazer. E aí depois eles replicaram. Vocês podem ver como Jesus curava. Jesus curava. Ele andava curando, ele chegava e falava assim, o que queres que eu te faça? Não foi assim com o cego Bartimeu? O que queres que eu te faça? Ele, que eu vejo. Então, foi lá e curou o cego Bartimeu. Cego? Certo? Aí, beleza. Aí passou alguns anos, os discípulos de Jesus, um dia andando, tinha um homem pedindo esmola. Aí eles olham para ele e falam assim, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sim. O que tem em comum com isso? Porque eles aprenderam com o mestre. Manual de prática, né? O manual de prática. Temos ali a Bíblia como manual de prática para a disseminação da palavra de Deus. E para lidar com pessoas, principalmente, tá, gente? Principalmente a palavra de Deus, mas falando sobre pessoas, a gente aprende muito com Jesus. Como ele lidava com personalidades diferentes ali dentro da sua equipe. Então, a sua equipe ela é movida por um propósito. E está muito jogado às traças essa palavra propósito, porque todo mundo está, procura o seu propósito, papo de coach, etc. Mas o propósito é o que move as pessoas, fazem as pessoas sair do ponto A para ir para o ponto B. E o propósito nunca pode ser dinheiro. Nunca pode ser dinheiro. Se você chega para um colaborador seu e fala assim, olha, eu vou te pagar, eu vou ter uma loja só, você não vai sair daqui, você vai trabalhar nessa loja aqui até o resto da sua vida e você vai ganhar 50 mil reais por mês. Ele vai ficar super feliz no primeiro mês. Segundo mês, num ano, no segundo ano, no terceiro ano. No quinto ano ele está assim, que bosta de serviço. Eu estou aqui, nossa Deus, não estou aguentando mais ficar aqui. Porque ele não tem uma pretensão de crescimento. Ele não tem para onde ir. Isso que move, né? As pessoas são movidas porque elas querem saber para onde ir. Então você precisa ser claro com a sua equipe. Olha, poxa, eu tenho 10 lojas hoje, eu tenho 5 lojas hoje, eu tenho uma loja hoje. Mas amanhã nós vamos ter 60, você vai estar do meu lado, fechou? E assim a gente tem feito você trazer a pessoa para um motivo para a ação dela, dar ela um motivo para ela. E esse motivo não pode ser, gente, de jeito nenhum só dinheiro. Agora, falando agora na prática. Na prática. Na prática. A valorização na prática. Isso eu aprendi uns tempos desses para trás, que eu estava andando pelas nossas lojas e uma dos nossos colaboradores, a gente tem muitas mães solteiras, muitas pessoas, mães que criam os seus filhos, e eu acho espetacular. Espetacular. Vou falar com vocês que você, empresário, se você tiver a oportunidade de contratar uma mãe que cria os seus filhos sozinho, dá essa oportunidade, porque você vai ter pessoas extremamente motivadas dentro do seu time. Você vai ter ela extremamente motivada dentro do seu time. A sua empresa ganha, você ganha porque você está fazendo algo social também, e você vai ter gente que quer. Gente, eu tenho lá, hoje são 60 gerentes, eu tenho, eu acho que 10 ou 12 supervisores de cidade, tenho 4 supervisores regionais. Essa equipe minha... Cara, é muito organizado, cara. Né? Muito organizado. 95% dessa equipe é mulher. São Quanto? 95% desse time é mulher. Eu não estou falando que eu quero ser politicamente correto, não, tá? Eu sou totalmente... É um outro assunto, mas... gente, espinhoso. As minhas melhores gerentes são mães. Olha isso. São mães. As minhas melhores vendedoras são mães. Sabe por quê? Porque um dia desse eu recebi uma mensagem de uma mãe, que é uma vendedora minha de uma cidade. Ela não estava comemorando porque ela comprou um celular novo. Ela não estava comemorando, mandando mensagem para mim, me agradecendo e feliz ali, postou até no status dela, porque ela tinha comprado uma moto, não.
Ela tinha falado, ela mandou uma mensagem para mim, eu mostro para vocês depois. Olha, eu consegui fazer uma compra com fartura para minha família hoje, cara. Isso é a motivação. É por isso que você trabalha, então não existe entendeu? motivação maior do que a necessidade. Do que a necessidade. Do que ver as pessoas que você ama sendo beneficiadas por aquilo que você faz. Então, por isso, olha, é uma coisa bem legal, tá? Contrate pessoas que precisam, que tenham motivos para essa ação. E remunere elas de acordo com o esforço dela, que é o que o Julien estava querendo que eu chegasse nesse ponto. Aqui, que eu estou tentando linkar aqui. Porque às vezes você tem uma forma, desculpa, parece que você tem uma forma diferente de pensar no valor do funcionário. No né? valor. Como é que é isso aí, cara? Então, cara, aí é que tá. Aí eu chegava na loja e falei assim, ó, eu preciso dar um aumento, eu preciso fazer uma forma de eu melhorar para esses meninos. E aí eu estava em Uberlândia. E aí eu cheguei em Uberlândia, eu vi os meninos na porta da loja, cara, panfletando e puxando os clientes para dentro da loja. Eu até vi uma menina com a sacola, um cliente saindo da sacola com a Pernambucanas na mão, e a menina abordando ele, isso aí é celular? Aí eu falei assim, gente, como é que eu posso aumentar para essa pessoa, aumentar para todo mundo, e eu tenho na minha equipe pessoas como essa, que fica na porta da loja no sol quente abordando gente, e tem gente que está lá sentado, encostado no balcão, e o dia inteiro sem entregar resultado. E aí que entra a parte que você precisa premiar as pessoas por aquilo que elas conquistam. Então, por exemplo, o salário fixo na Líder não é um melhor salário fixo. Eu pago o salário fixo da cidade. Sim. Que o sindicato dos comerciários paga. Da categoria. Da categoria. Só que a gente dá uma oportunidade de comissionamento que chega a 3 vezes, 4 vezes o valor do salário. É uma forma de motivar. É uma forma da pessoa falar assim, poxa... desfavorece a mediocridade e favorece premia o empenho. Premia o cara é bom. E de certa forma, você demonstra ser uma gestão humana também, né? De pessoal. Gestão de pessoas de uma forma humanizada também, reconhecendo que a gestão, o valor, né? As grandes empresas já fazem isso, não fazem? Isso. Google, dessa forma, né? Dessa forma. Na verdade, assim, a gestão humanizada, ela foi um pouquinho jogada às traças, achando que as empresas seriam como se fosse... Um playground. Um playground, e o cara vai lá, vai jogar sinuca, videogame, etc. Cara, e não é truco. isso. Não é isso. No final das contas, não pode. Porque, geralmente, essas empresas, elas estão ali com... Não são todas, tá? Eu conheço muitas que têm isso e funciona. Mas elas estão ali... Se o cara for ali tomar um café, se o cara for ali e deitar no horário de serviço, cara, ele vai ser super mal visto. A gestão humanizada, na verdade, você não dá nada de graça para ninguém. Porque ninguém está pedindo esmola. A pessoa tem que ter a sensação de conquista. Eu conquistei, eu consegui tratar da minha família e não o meu patrão me deu de presente um dinheiro. A não ser uma pessoa sem vergonha, né? Não, às vezes o cara não quer trabalhar. Até para valorizar o que conquista também, né? Porque se é com trabalho ali, com esforço, né? A recompensa ela é mais, ela tem um valor maior para gente. Porque justamente as pessoas são diferentes, né? E também isso é importante falar, porque às vezes a gente tem a gente pensa, né, talvez que as pessoas são todas iguais. E talvez um colaborador que entrou dentro da sua organização ali e ele não tem esse feeling comercial, esse cara vai sofrer demais. Mas às vezes num feeling administrativo ele é muito bom. Adequar, né? Então talvez o principal é você enxergar qual chave você vai virar na cabeça dele. Qual chavinha que você vai chegar e entrar dentro da cabeça dele e vai virar. Porque a hora que você virar, você vai ter o melhor cara do mundo. E se você conseguir entender de pessoas, é o que eu falei, você vai ter ali uma equipe muito mais engajada e motivada junto com você, falando de gente. É isso aí, bacana. Eu queria entrar num assunto interessante agora, que é o seguinte. Se você fosse... Vamos lá. Você é um jovem
de 18 anos saindo da faculdade, né? Tem até uma amiga nossa aqui que tá nessa, né, Júlia? Já entrou na faculdade, aliás, né? Cara, o que você faria hoje? Assim, cara, eu tô saindo da faculdade, ou não, ou saindo do ensino médio. O que você faria hoje? Você faria tudo de novo na sua história? Ou tem algum outro ramo que você iria para ele? O que você faria hoje? Dá uma dica aí pro cara que é jovem e quer empreender. Recomeçar sem erro. Essa pergunta depende muito do seu grau de conhecimento, tá? Se eu voltasse a 18 anos com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria algumas coisas diferentes, muitas coisas diferentes, mas com conhecimento, mas muito mais rápido. Até um dia a gente estava conversando sobre isso, né? Você ter o conhecimento, então, em tese, nesse pensamento que nós estamos aqui falando, construindo, o conhecimento é o principal ativo. Uhum. É o principal ativo que uma pessoa pode ter. Experiência, né? Então, talvez, eu com 18 anos investiria muito mais em conhecimento do que eu investi antes. Olha isso. Uhum. Então, faculdade ainda é uma coisa muito boa. Cara, eu era um paladino anti-faculdade. Eu era um cara anti-faculdade, porque com pouco tempo eu já estava crescendo meu negócio, etc. Mas você consegue ser um comerciante sem faculdade. Olha só, nossa outra parceira apoiadora do nosso trabalho é a Multissom Instrumentos Musicais aqui de Pará de Minas. Instrumentos musicais, equipamentos de som, equipamentos de luz. Chega lá na loja, vocês vão ver que atendimento massa, que pessoal, gente boa, preço bom e olha, produto de qualidade. Multissom, viu? Pessoal que eu tenho parceria de longa data com eles. É isso aí, gente. Então você consegue, talvez, chegar a ser um comerciante, mas talvez para ser um empresário, se você não tiver, você precisa ter ali o seu staff, as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que tenham conhecimento acadêmico, porque aí você consegue crescer mais profissionalmente, porque o conhecimento que vem da academia é um conhecimento importante. Então, esse negócio de, não, faculdade não presta e etc., isso é conversa, tá, gente? Conhecimento, eu acho que é o principal ativo que você precisa ter para você ser bem-sucedido em tudo, tá? Não estamos falando de empreendedorismo aqui, mas em tudo na sua vida. Conhecer, ter conhecimento, que vem do conhecer, te facilita e te diminui sofrimento. Até porque a capacidade técnica, né, a capacidade profissional de quem está com você agrega valor ao negócio, né? Agrega valor e estabelece diretrizes, procedimentos, métodos para que consiga desenvolver o negócio de uma forma satisfatória, né? Isso. Mas a verdade é que, desculpa, a verdade é que você quase que já fez uma faculdade, né? Porque eu sei que você gosta muito de ler, isso é fundamental, né? Assim, você não fez a faculdade, mas você foi buscando conhecimentos que agregaram ao que você faz hoje. E eu acredito que o próximo passo da educação vai ser esse. Você não vai pegar e encaixotar em um curso de administração. Você vai ter vários cursos que você pode fazer em determinado assunto. Por exemplo, não, eu não sei nada sobre tributação. Eu vou procurar saber, meu amigo, porque meu pescoço está na reta. Então eu vou procurar saber. Não sei nada sobre marketing. Eu vou procurar entender o que é marketing, como que faz, como que se comunica melhor. Então, talvez o próximo passo da educação seja esse próximo passo. Então, assim, talvez o pessoal enjaule muito nessa questão de não fazer faculdade ou fazer faculdade. O detalhe você precisa ter conhecimento. Então, se você tem conhecimento, não importa de onde ele veio. O conhecimento prático é muito bom, que é o meu caso. Eu tenho um conhecimento prático. Né? Eu corri atrás desse conhecimento prático. Mas também o conhecimento acadêmico me faria alguns erros que eu cometi, eu não cometesse. Porque como que eu aprendi a, por exemplo, fazer fluxo de caixa da minha empresa? Quando eu quase quebrei, entendeu? Quase quebrei. Aí eu cheguei lá, o meu fluxo... Porque as empresas, elas quase quebram ou elas quebram por falta de fluxo de caixa. Talvez você comprou uma coisa que você não deveria,
comprou mais do que deveria. Aí no momento, lá, vou falar de forma prática, tá? Eu tenho uma loja. Aí a minha loja lá, eu preciso pagar o aluguel e eu preciso comprar mercadoria. Beleza. Aí dia 15 eu tenho que pagar o aluguel e dia 5 eu tô com dinheiro para comprar mercadoria. Aí eu vou lá e compro tudo de mercadoria. Só que eu não consegui vender até o dia 15. Como é que eu faço? Quebrou meu fluxo de caixa. Eu não consegui pagar o aluguel no dia 15 aonde eu deveria. E aí eu vou ter que ligar pro proprietário do imóvel e falar, meu amigo, me espera aí 2 dias, 3 dias aí que eu vou pagar. É normal isso acontecer. Tem que ligar para sua barriga lá e pedir vai ter que ligar para sua barriga lá e deixar. Porque e é normal no início isso acontecer, tá? É normal. Mas por que se você tivesse um pouquinho mais de educação financeira, você não faria isso? Então tá vendo que as coisas elas facilitam. Quando, por exemplo, as pessoas falavam comigo sobre imposto. No início, eu pensei, gente, eu não sei nada. Bicho, não sei nada. Os caras estão falando grego comigo aqui e eu fingindo que eu sabia, porque o segredo é esse, você fingir que sabe. Você tá ali na roda, você quer aprender? Finge ali, fica ali caladinho, não dá sua opinião, não. Porque tem um provérbio que fala que você ficar calado, você pode a pessoa ter dúvida se você é um idiota ou não. Se você abrir a boca, talvez ela tenha certeza. Tá melhor ela fala assim, pô, o Alvinho ali, o cara é inteligente, hein? Você fica caladinho, talvez ele pode ser inteligente ou não. Mas isso que nós estávamos falando, às vezes você entra numa rodinha, você começa a observar e pescar, vai aprendendo. Hoje você dá um Google e aprende. Né? E assim, querendo ou não, esse ramo de tributário e fiscal impacta demais no negócio, né? Porque o Brasil hoje é uma loucura empreender, né? Muito encargo, muita responsabilidade fiscal e tributária. Então, querendo ou não, o empreendedor, o cara que está disposto a entrar, a empreender, a criar uma empresa ou entrar nesse ramo, né, de investimento, ele tem que se inteirar, no mínimo se inteirar, para não ser pego de surpresa ali. Você não vai saber, você não vai saber profundamente. Isso. Não, eu preciso saber profundamente qual que é o NCM da tributação de uma caixinha de som, por exemplo. Você me perguntar, eu não sei de cabeça. Mas eu tenho uma equipe que é especializada nisso. Te dá um suporte, que me dá o suporte para que eu não erre nesse sentido. Porque tá certo, a gente reclama muito do Brasil, carga tributária pesada e etc. Realmente é pesado, é complicado e etc. Mas o nosso país é o melhor país do mundo para empreender, gente. Eu ia falar isso. É o melhor país do mundo. Por quê? A gente tem muita gente, a gente tem 220 milhões de pessoas que são ávidas pelo consumo. Tem demanda, né? Tem demanda. As pessoas querem crescer, querem comprar um tênis, quer comprar uma calça, quer comprar um moletom, quer comprar uma capa de celular, quer comprar um celular. Então, as pessoas querem, diferente de outros lugares do mundo. Então, a gente tem um mercado de consumo muito grande. Por exemplo, por que as empresas de educação lucram tanto no Brasil e estão indo tão bem? É justamente porque a educação no Brasil não presta. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é ruim a carga tributária? É horrível. É horrível. O juro é muito alto? O juro é muito alto. Mas empreender aqui é bom? É excelente. Olha isso. Isso é uma novidade. E nessa linha aí que você disse da demanda, que a demanda é muito grande, né? O Brasil é muito populoso e muita gente querendo consumir. Demanda versus concorrência. Como que é lidar com ter demanda, mas ao mesmo tempo ter concorrência? Porque a concorrência a gente sabe que tem em todo lugar. Em todo lugar. Eu sempre falo que eu não tenho foco em concorrência. Quem tem foco em concorrência é o segundo lugar. Quem tem foco em concorrência é o segundo lugar. Por isso chama líder capas. A gente está na frente, então a gente está inovando. Nosso foco é aonde? É no cliente. O que o cliente quer? O que ele precisa? O que ele está vendo? O que eu preciso trazer? Porque o cara que foca em concorrente, ele foca em preço. E eu sempre falo isso, gente, quem foca em preço, ele não está nem aí para o consumidor. Ele quer lucrar mais, ele quer vender mais, ele quer fazer tudo mais, menos agradar mais o concorrente, o
o cliente. O cliente. Então, às vezes, ele está focado no primeiro lugar, ou ele está focado até no outro. Às vezes, ele é o primeiro lugar e está focado no outro. Tá focado, é. Entendeu? Então, tipo assim... Olhe o seu concorrente pelo retrovisor, então. Cara, tipo assim, igual, no meu mercado, quem sai, por exemplo, na rua da sua cidade, você vai ver que tem loja de capa de celular em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. O que faz a gente ser diferente? E a gente está em constante expansão, como a Líder está, né? Hoje a gente está com 60 lojas, São Paulo, Minas. O que faz a gente crescer muito? É justamente porque eu chego na cidade, eu não fico olhando a quantidade de lojas de capa de celular que tem ali, não. Você olha a quantidade de pessoas. Eu fico olhando a quantidade de pessoas e a qualidade que esses caras estão entregando. E se esse cara estiver entregando pouco, meu amigo, aquilo ali é excelente para mim. Agora, se o cara estiver entregando muito, aí sim. Então, quer dizer, foco no cliente e não no concorrente. Eu acho que esse é o principal. Alvinho, eu percebi, cara, no seu discurso, se a gente falar, que você é um cara cristão. Você tem princípios cristãos, você usa a Bíblia como referência. E eu ouvi um papo aqui uma vez aqui em Pará de Minas, cara, eu vou ter que te perguntar isso. Pode falar? Pode. Eu ouvi um papo aqui, um dia uma pessoa falou comigo assim, o Alvinho é bem sucedido, ganhou dinheiro porque ele é pastor. Como é que é esse negócio, cara? É verdade? Não é verdade, eu não sou pastor, tá? Não estou. E eu vejo isso como o ministério uma coisa muito, muito séria. Verdade. E muito importante. Uma vez me falaram isso também, né? Me falaram e tal. Vou abrir até uma igreja, viu? Esse trem tá bom. O pessoal sempre leva por esse lado, né? Mas a minha base cristã, Daniel, eu sou um cara que nasci em um berço evangélico. Né? Minha mãe, meu pai, eles me criaram. E só quem é criado na igreja sabe como que funciona a cabeça de quem é criado na igreja. Eu não consigo ter na minha vida sem ter referências bíblicas a gente chama da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Eu vejo que a Bíblia fala muito sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas. Eu comecei a ver isso porque era aquilo que eu convivo. E Jesus, ele tinha um discurso muito, muito legal, muito interessante, que ele sempre falava aquilo que estava próximo das pessoas, né? As parábolas, né? Dentro das parábolas, por exemplo. Quando as pessoas falam assim, Jesus, é lícito curar no sábado? Aí Jesus fala assim, você tendo uma ovelha, ela cair lá num buraco, vou falar aqui com as minhas palavras, tá? E você iria lá no sábado para tirar ela do buraco? Por que ele estava falando isso? Ele estava mostrando para aquela população que era agropastoril, que era gente que ou vivia do agro ou das ovelhas, o que ilustrando o cotidiano delas e trazendo um ensinamento. Então eu não consigo ver na Bíblia, e isso é muito importante, muito interessante, que as pessoas às vezes pensam assim, a Bíblia é aversa ao dinheiro. A Bíblia é aversa a ser bem-sucedido. E, na verdade, todas as pessoas na Bíblia que foram servos de Deus, parece que as coisas vinham para elas. Começavam a desenvolver para elas dentro daquilo que Deus tinha para elas, né? Todos os profetas na Bíblia eram ricos? Não, João Batista, por exemplo, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Mas, em compensação, Salomão foi o maior rei da história de Israel e da humanidade, o homem mais próspero do mundo. Então, falando sobre essa história aí, de eu ser não sei o quê, de eu ter ser pastor, estou bem-sucedido hoje, porque o ser bem-sucedido é estar bem-sucedido, porque estabilidade não existe. Meu amigo Flávio Augusto fala isso. E ser bem-sucedido é um estado momentâneo, né? Vem de quê? Vem de eu ser pastor? Não, porque eu não sou pastor, mas vem dos ensinamentos que eu tive por ser um cristão e ser criado em um berço que me ensinou isso, entende? Até um dia eu estava na porta da igreja, essa história é muito legal. Eu sou da Igreja Cristã Maranata, e é uma igreja, para vocês que ainda não conhecem, é uma igreja que os ministérios, que são os pastores, eles não são remunerados.
Então isso ficou tão arraigado dentro de mim, desde criança, vendo os pastores. Porque os pastores, para quem é evangélico, pessoal, é como se fossem heróis para nós, sabe? São homens realmente que Deus escolheu. Você vê um homem sendo ordenado por Deus ali, ele impondo as mãos e as pessoas sendo curadas e sendo libertas, as coisas acontecendo. Você cresce com aquela cabeça, né? Nossa, olha, eu quero ser esse cara, eu quero ser e tal. E eu estava na porta da igreja um dia, e a Igreja Cristã Maranata, eu estava falando, os pastores não são remunerados financeiramente, tá? Então o trabalho que você faz lá é trabalho voluntário. Voluntário. Todo o trabalho na Igreja Cristã Maranata é voluntário, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam. Mas os pastores, tem pastor pedreiro, o pastor Sebastião, por exemplo, ele é um pastor que é padeiro. Tem um pastor Vanieri, que é o nosso pastor lá, que ele é um arquiteto. Aí tem um outro pastor que é militar. E é seu funcionário, né? O pastor Vanieri. O seu pastor é o seu funcionário. Em tese, sim, mas ele presta um serviço muito, muito importante dentro da líder. Está dentro da equipe da líder hoje, né? Então, assim, a gente vê esses caras, eles se entregando a esse trabalho ministerial, isso faz com que a gente se inspire. Porque o cara não está recebendo nem um centavo para te ouvir, o cara não está recebendo nem um centavo para escutar o que você está falando com ele, para tentar solucionar um problema. Se você ligar para um pastor 3 horas da manhã, ele vai te atender, cara. E ele não está recebendo nenhum real por isso. Então, isso te inspira, né? Aí, eu estava na porta da igreja um dia, aí um bêbado passou, aqui em Pará de Minas. Um bêbado passou e falou assim, pastor, a coisa tá boa. Tá parado com o meu carro na porta da igreja, né? Pastor, a coisa tá boa, hein? Que carrão, hein? Aí eu tô assim, não, sou, né? Eu brigando com bêbado. Deus me livre, eu também, misericórdia. Aí eu, não, sou, né? Eu não recebo nada pela igreja, não. Recebe sim. E ele parou a bicicleta dele na porta da igreja e começou a me xingar. E eu na porta da igreja, eu estava com um porteiro aquele dia. E começou a me xingar, e a igreja toda olhando para trás, e ele atrapalhando o culto. Eu falei assim, aqui, eu vou pegar a sua bicicleta, vou pôr ela lá em cima, você sobe comigo para lá, porque você está atrapalhando o culto. Aí eu comecei, mas pastor é ladrão mesmo, e que não sei o quê. Aí a hora que eu peguei a bicicleta dele, fui pôr lá em cima, ele tá vendo, é ladrão mesmo, tá roubando minha bicicleta. Cara, muito bom, né? Muito bom. Mas aqui uma coisa que é importante a gente até deixar claro, não que seja errado, né? Eu acho que é uma característica da sua igreja, né? Isso. Não que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Não que seja errado o pastor que recebe. E até uma coisa muito difícil, né? Pro pastor viver do rebanho, das igrejas. Porque às vezes o cara troca de carro, a igreja já fica de olho. Põe a filha dele na faculdade, a igreja já fica de olho. A gente sabe que é complicado, né? Isso. A gente sabe que existem muitos pastores honestos, assim como padres e tudo mais. Assim como tem muita gente sem vergonha também. Mas, na verdade, assim, é um voto que eles fizeram, tá, gente? Isso aqui é a Igreja Cristã Maranata, funciona assim. Você faz um voto de ser um trabalho voluntário. Então, por isso que eles fazem voluntariamente. Agora, nada contra quem pensa diferente disso e entendeu diferente disso, mas não é nem antibíblico receber, né? Então, biblicamente, o obreiro é digno do seu salário. Então, mas foi um voto deles, né? De uma não escolha, receber. Né? É uma escolha deles de não receber. Então, só finalizando e respondendo a pergunta, não sou pastor, não estou bem sucedido porque eu estou dependendo da igreja, e não é disso. A maioria... Eu dou mais do que... dou muito mais e procuro fazer muito mais do que eu mereço, na verdade. Eu não mereço nada. A verdade é que a maioria a gente fica olhando aqueles pastores lá, grandões, né, importantes, mas a maioria dos pastores ganham muito pouco. Essa é a verdade. Essa é uma realidade que pouca gente sabe. Como é que você alinha, cara, essa vida profissional sua, que eu tenho certeza que é muito exprimida, muito apertada, com sua vida, com sua família, filhos, esposa? Dá para tirar um tempinho aí para família? Cara, é um grande desafio que eu acho que todo empreendedor que trabalha com alta performance e está crescendo, ele tem, sabe? É aquele problema, às vezes, de sobrepeso. Você pode pegar aí, o cara tá sempre ali... Se não for um cara muito, muito focado nessa questão de corpo e tal,
vai ser sempre um cara meio com sobrepeso, é um cara que não consegue conciliar grandes coisas. Conciliar ali as necessidades pessoais com as necessidades ali do negócio, da gestão, né? Isso. Com o trabalho. Então, assim, eu tenho uma filosofia que é o seguinte, que eu aprendi até na igreja, nós estávamos falando sobre isso, mas eu tenho algumas coisas que são prioridades para mim. E o espiritual é algo que governa todo o resto. O espiritual governa o material, governa o familiar e governa o emocional. O espiritual ele precisa ser prioridade para nós. O espiritual é igreja? Sim. O espiritual é ler a Bíblia? Sim. O espiritual é cuidar da família? Sim. Porque a primeira igreja que você tem e a primeira equipe que você tem chama-se família. Então, a minha primeira equipe que eu devo gerir é a minha esposa e meus filhos, é o meu time. Uhum. Então, é o meu time. Se der errado, se tudo der errado, eles vão estar comigo. Junto. Eles vão estar comigo e eu preciso cuidar deles, cuidar com atenção. Eu preciso melhorar isso. Todo mundo precisa, né? Um pouco de melhorar mais, de ser um melhor pai, de ser uma melhor mãe, sim. Estar mais presente e tudo. Mas o querer é muito importante, porque talvez a pessoa não quer, né? Não quer e tal. O cara vai pro bar depois do horário. Aí no fim de semana o cara tá no bar, o cara tá vivendo... assim como a igreja em si, talvez... tem uma história bíblica que é muito legal, que é quando Davi ele estava guerreando lá em um lugar que chamava Keila. E aí Davi saiu para guerrear em Keila e deixou a família dele num lugar de acampamento. Sim. E aí Davi saiu para guerrear. Quando Davi voltou, os inimigos haviam invadido o local onde a família dele estava e tinha dizimado pessoas e tal. E Davi chorou profundamente porque ele tinha saído e deixado a família dele para trás. Sabe? E eu me preocupo muito com isso, porque essa história é uma história que mostra o que é importante na vida das pessoas. O grande rei Davi chorou porque deixou a sua família para trás. Então, a família é algo muito importante na nossa vida, sabe? O espiritual, família e depois negócios. Espiritual, família e depois negócio. Porque se eu estiver bem espiritualmente, eu sou um bom pai. Uhum. Se eu estiver bem espiritualmente, eu sou um bom patrão. Uhum. Se eu estiver bem espiritualmente, estou bem emocionalmente. Uhum. Então, isso é importante a gente começar a colocar o que é nos degraus de prioridade, aquilo que é prioridade para você. Talvez, se você mudar essa pirâmide e colocar o trabalho em primeiro lugar, você começa a ficar escravizado. Uhum. E quando você está escravizado, você não consegue buscar a Deus, não, tá? Quando você está mergulhado demais no trabalho, você não consegue buscar a Deus. Uma outra história bíblica. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, e Deus tinha falado com Moisés assim, fala para eles orarem para vocês saírem do Egito. E aí Faraó, sabe o que ele fez? Ele falou assim, dobra a carga de trabalho dele. Uhum. Dobra a carga de trabalho. Eles estavam trabalhando muito e não tinham tempo para orar. Uhum. Não tinham tempo para buscar. Não conseguiam estar bem emocionalmente e espiritualmente para buscar a Deus. Então, isso também é algo importante. Se você muda a pirâmide, você, eu estou trabalhando hoje, não posso ir na igreja. Estou trabalhando hoje, eu não posso orar. Uhum. Não, vamos lá, então, vamos mudar a pirâmide. Vamos pôr a família em primeiro lugar, depois espiritual, depois... Não, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar do meu filho e tal, e da minha esposa e tal. Quando você começa a ver, você começa a endeusar a sua família, e aí, o que acontece? Você começa a ficar dependente emocionalmente disso. Isso não é bom nem para eles e nem para você. Sim. Então, por isso, o espiritual ele precisa governar tudo. O espiritual governa todas as coisas. Então, eu procuro dividir a minha vida entre espiritual, familiar e profissional. Tento, tá, gente? Não sou perfeito, não. Pessoal... o Alvin é um super-homem, consegue fazer tudo. Não, cara, minha esposa reclama de presença, meus filhos reclamam de presença, porque eu preciso viajar, eu preciso estar na estrada. Mas eu acho que todo pai, acho que todo mundo... Não, inclusive, assim, eu sigo o Alvin no Instagram, e assim, eu já pude ver
inclusive tem postagens, né, Alvin, você com seus filhos, a sua esposa e até assim, uma família muito linda, você está de parabéns. Obrigado. E Deus abençoe, né, e conserve que... mas é difícil mesmo conciliar o trabalho com a vida conjugal, com a vida familiar, as relações de pai ali, não é fácil. Mas a gente, assim, pelo menos eu, como seu seguidor, percebo que o tempinho que você tem, você está sempre ali, né? Eu tô sempre, tá sempre ali. Porque o Instagram, né, o Juliano, ele está vendendo uma ideia hoje de super pessoas, né? Sim, de super humano, do super empresário. Vida bela, né? Tudo lindo. Do super homem e do super mulher. E não, na verdade não é, né? Hoje talvez seja até uma estratégia das pessoas de usar isso para se comparar. Se promover também. Não, você tem uma frase muito boa, já te ouvi falando isso, tem dias que eu acordo e eu quero ser o maior empresário do Brasil. Tem dias que eu só quero pagar minhas contas, ir para casa, ver meus filhos, ver minha esposa, que na verdade a gente faz tudo isso na vida da gente para estar com a esposa, estar com os filhos, estar com a família, não é verdade? É verdade. Tem dia que você tá se sentindo cara, né? Você quer endividar, vamos lá, gente! Tem dia que você quer só... Geralmente esses dias ruins são quando você já fez a cagada. Aí você tá aqui tentando consertar e tal, mas é isso, né? A gente não é super-homem, não, gente. Você olha aqueles caras da internet, aquele cara que vende curso e vende uma vida, um lifestyle... o lifestyle business que eles falam, né? Minha vida, meu estilo de vida de negócio. Eu sou o cara, eu sou o bam. Mas, na verdade, cara, o que vai definir você hoje, não acredite nesses caras. Esses caras também têm contas para pagar, tem boleto para pagar, tem o boleto do Simples Nacional que chega para ele, tem um boletim lá do ICMS que ele tem que pagar. Todo mundo tem. A diferença é como você lidar com isso. Né? Sim. Pra você não ficar frustrado e achar que você... eu sou o verme do carrapato porque eu não consegui pagar minhas contas. Cara, geralmente as pessoas, elas passaram ou estão talvez passando por esse mesmo... Bacana, hein, Daniel? Entrevista. Muito bom, show, cara. Hein? Legal demais. É bom a gente entrar nesses temas aí, nesses assuntos, para a gente poder também descobrir o íntimo, né, e descobrir a verdadeira personalidade do entrevistado, porque nós não somos super-heróis, né, Alvin? Nós somos seres humanos ali que a gente erra e tá todo dia ali buscando cumprir com os compromissos. Pagar a DARF, né, Alvin? Pagar o boleto e empreender, cuidar de família, filho, esposa e se dedicar também para Deus, né? Alvinho, que papo bom, cara. Bom demais. Será que o próximo programa pode ser ele de novo? Cara, muito bom. Cara. Falamos sobre Deus, sobre empreendedorismo, sim, sobre tecnologia, sobre redes sociais. Muito bom. Cara, quero te agradecer. Agradecer demais a vinda. Deixa eu pegar na mão. Aí. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter vários outros convidados, mas já tenho certeza que começamos com o pé direito, porque foi bom demais, cara. Foi um papo legal, interessante e divertido. Tchau e até a próxima. Sigam o MrCast. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.